Olá, boa tarde, 1h32. 1h32 no Acre. Eu quero agradecer muito a sua audiência, você que acompanhava a turma do Gazeta Alerta, comandada pelo Astério Moreira. Você agora está com o Gazeta Entrevista. Eu quero agradecer muito a sua audiência, quero pedir a sua participação. A conversa nos dois primeiros blocos do programa, uma conversa importante. Opa, o Lalá já apertou ali o biloto para mostrar as formas como você pode acompanhar o programa Gazeta Entrevista ao vivo, né? Pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, e tem o WhatsApp 99989-1042. Me ajude na construção do conteúdo desse programa. A conversa de hoje, nos dois primeiros blocos, nós estávamos em dívida aqui com essa conversa. Vamos falar sobre uma instituição que estava fora da agenda pública, né? Na prática, saiu da agenda pública. O INCRA não é nem sombra do que ele já foi um dia por aqui, não é? Agora, isso me parece é uma decisão política, porque o INCRA está precisando ser reestruturado. O INCRA precisa de concurso público para ontem. Agora, de uma coisa nós não podemos ter dúvida. Ele está sendo conduzido, sendo liderado por uma pessoa que tem autoridade no assunto. Já conversamos com ele aqui, que é o Márcio Alessio. O Márcio Alessio nasceu dentro de um projeto de assentamento, parceiro. Tem mestrado, tem doutorado, com estudos voltados para essa questão da reforma agrária. Então, pense, ele é um servidor do INCRA, um estudioso da reforma agrária, e agora está com essa responsabilidade de conduzir a política de reforma agrária aqui no estado do Acre. Então, é uma pessoa, e olhe, boa parte do território do Acre, se a gente tivesse noção, a gente olharia para o INCRA com mais cuidado, porque o superintendente do INCRA, pelo menos ali no papel, tem muita força. Perfeito? Márcio Alessio, é com ele que nós vamos conversar nos dois primeiros blocos do programa. Então, portanto, queria que você fizesse a sua pergunta, se identificasse, colocasse o seu nome, o seu bairro ou a sua cidade. É sempre importante dar identidade ao seu olhar, tá bom? Antes de chamar o Márcio Alessio, eu tenho um recado para você. Agora nós vamos falar de coisa boa, vamos falar de economia com energia solar. E para isso, a EcoPower Energia Solar é especialista no assunto, com mais de 5 anos atuando no estado do Acre e mais de 1000 projetos instalados em todo o nosso território acreano, oferecendo projetos na modalidade on-grid, tanto para residencial quanto para rural e empresarial. Além disso, todo o projeto é parcelado em até 72 vezes, sem nada de entrada, com o pagamento da primeira parcela para 120 dias. Não perca tempo, solicite agora mesmo um orçamento gratuito e faça parte desse movimento. EcoPower, vai aonde você chamar. Muito bom, essa é a nova onda, né? Aliás, essa ideia de nós termos uma energia sustentável dialoga com muita coisa, não é? Isso aí é uma tendência que não tem volta. Ficar esperto. Márcio Alessio, boa tarde, seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista. Boa tarde, Itaã. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade da gente estar tratando de um tema tão relevante para o desenvolvimento do nosso estado, que a gente está a falar agrária, né? Da reforma agrária, da agricultura familiar, da governança fundiária, tema de grande relevância, né, para que a gente possa avançar buscando melhoria da qualidade de vida, produção, geração de renda, no meio rural e também nessa integração das cidades. Eu queria iniciar uma conversa. A gente vai falar a respeito dos seus desafios. Essa conversa, como eu disse, nós estávamos devendo ela, não é? Nessa sua segunda... você assume o INCRA pela segunda vez, não é? Exato. Então, nessa sua segunda vez, nós não tínhamos conversado ainda. Estávamos em dívida. Agora, eu queria, antes de falar a respeito dos desafios que você tem à frente da instituição, eu queria saber do ponto de vista conceitual. Olha, você falou agora, na sua introdução,
que a reforma agrária é um tema fundamental para o Acre, para o desenvolvimento do Acre. Eu vou te fazer uma provocação. Como é que a reforma agrária é assim tão fundamental aqui no estado do Acre, se nós, diferente de outros estados, não temos problemas de conflitos agrários semelhantes ao que ocorre em outras regiões, que em outras regiões, sim, o conflito ele já expõe uma necessidade de uma reforma agrária. Aqui, tem conflitos, sim, existem, mas eles não são como em outros estados. Como é que eu posso entender que, num ambiente em que os conflitos, digamos, eles são menos fortes, na falta de uma palavra, eu uso essa expressão, se a coisa não é tão tensa aqui, como é que a reforma agrária é necessária? Ela é necessária porque, a partir da reforma agrária, a gente promove o acesso à terra, a regularização também em diversas áreas. O estado do Acre ele tem uma especificidade, né, muito grande quando a gente compara com o restante do Brasil. Aqui nós temos, rapidamente pegando o nosso histórico, nós temos títulos que foram expedidos ainda na época do governo boliviano, do governo peruano, no estado do Amazonas, do estado independente do Acre. E aqui nós temos um recorte em especial porque a reforma agrária aqui no estado do Acre se confunde muitas vezes com a parte da regularização fundiária, ou seja, nós temos famílias que ocupam áreas no estado inteiro e que ainda carecem dessa ação. Então, a reforma agrária nesse sentido é promover a regularização fundiária, a segurança jurídica. Esse ano, por exemplo, mesmo com as dificuldades, nós vamos criar 4 novos projetos de assentamento, que na prática nós estamos atuando na regularização de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, sem a segurança jurídica, sem acessar uma política pública. Então, a partir da reforma agrária, as famílias de trabalhadores rurais em situação de vulnerabilidade têm acesso à terra, mas não é somente isso. É a partir do acesso à terra que ela abre o leque para acessar várias outras políticas públicas que são exclusivas para a reforma agrária. Eu poderia citar algumas, por exemplo, acesso à casa, à moradia, acesso aos créditos iniciais, fomento mulher, apoio inicial, assistência técnica, recursos do Pronaf. Entendi. E se a reforma agrária não avançar, essas famílias elas ficam à margem da sociedade. Por isso que ela é tão importante. E nessa nova fase, nesse novo desafio que o INCRA, né, que a gente está à frente da instituição, o governo federal tem trabalhado no sentido de buscar fazer esse trabalho de reestruturação, de priorização da agricultura familiar da reforma agrária. Então, o presidente Lula, nos próximos dias, para citar um exemplo, está assinando alguns decretos. Um deles, em especial, é a gente fomentar essa questão do crédito rural, a questão do acesso às casas, às moradias, o fomento e o desenvolvimento dos projetos de assentamento. Então, a gente pode dizer que, a partir da reforma agrária, as famílias têm acesso à terra. E a partir daí elas têm condições de se desenvolver. E é lá no assentamento, no projeto de assentamento, não é um simples acesso à terra, é local de moradia, é local de ter acesso a trabalho, a geração de renda. E principalmente, se a gente falar aqui no estado do Acre, cerca de 70% dos agricultores familiares estão em projetos de assentamento. 70%. O INCRA tem no estado do Acre, ao longo, né, da sua história, hoje são 155 projetos de assentamento. Nós temos 33 mil famílias assentadas e temos uma demanda, junto com os movimentos sociais, junto com os próprios cadastros que a gente tem ao longo dos anos, de cerca de 5 a 7 mil famílias que ainda carecem de regularização, ter acesso à terra para poder se desenvolver. 5 mil famílias ainda estão ali na fila para poder... A estimativa é que a gente tem ainda essa demanda de cerca de 5 mil famílias. Então nós temos um grande desafio, projetos de assentamentos, os mais antigos, projeto de assentamento em estágio médio de criação, projetos de assentamento criados. O último assentamento criado por desapropriação que o INCRA fez foi em 2014, que foi o PA Valterace aqui no município de Bujari. De lá para cá não se criou novos assentamentos, não se teve recursos para desapropriação, para assentar novas famílias. Então nós temos um passivo que nós temos que trabalhar, que nessa nova reestruturação do INCRA para os próximos anos a gente precisa atender essas demandas e nada melhor, então, do que essa família que tem acesso à terra, nada é mais digno do que você ter espaço para você produzir o alimento que você tira para sua família e pode comercializar para a nossa cidade. Exatamente. Então é um processo de integração completo. Eu conversei inclusive outro dia com a Alessandra Ferraz, tua colega da Conab, né? E ela estava falando que o governo federal disponibilizou 500 milhões
para a agricultura familiar, né? E 250 foram para os municípios e 250 para os estados, é isso? Então, isso aí, essa política dialoga. Você falou a respeito do assentamento Valterace, não é isso? Tem aqui o Flávio Conceição. Eu, Flávio Conceição, gostaria de saber daquelas pessoas que estão lá no assentamento Valterace, que entraram na terra e até hoje não tem documento. Já está com 8 anos e vão ser, como é que é? E se vão ser assentados ou vão ser retirados de lá? Olha, cada situação... Flávio, né? Flávio. Obrigado, Flávio, Conceição. Pela pergunta. Cada situação nesse caso em especial, nós temos uma legislação que trata os critérios para fins de assentamento, para fim de regularização, então a gente tem que analisar cada caso, né, com a sua devida cuidado e especificidade. O Valterace, como eu mencionei, foi o último assentamento desapropriado 2014, criado em 2014, as famílias assentadas em 2015. Nós temos uma questão da legislação. A legislação hoje ela só permite a regularização em projetos de assentamento. São vários os critérios, mas existe um critério de data. Aquelas famílias que estão anterior a 22 de dezembro de 2015. Existe um projeto de lei em tramitação, né, em fase de discussão da mudança dessa data, mas as famílias que estão em projeto... É um marco temporal. Um marco temporal, que está em discussão agora recente, tem um marco temporal para os assentamentos, e hoje, administrativamente, o INCRA só consegue fazer a regularização desde que atenda todos os demais critérios, quem está anterior a 22 de dezembro de 2015. É o caso do Valterace, né? O caso do Valterace, a grande maioria das pessoas que foram para lá, que não foram assentadas diretamente pelo INCRA, não se enquadram nesse critério de regularização. Então, está em discussão esse processo. Mas me diga uma coisa, dá para pelo menos falar para o Flávio Conceição, para ele ter um pouco de esperança, que vocês vão, pelo menos, nós estamos em junho, você acha que até o final do ano o Flávio Conceição pode comemorar o Natal já com essa esperança? No Valterace, talvez a situação é mais complexa, porque as condições para regularização, muitas famílias não atendem nos termos da legislação atual. Havendo uma atualização legislativa, né? Nós do INCRA cumprimos a legislação, havendo uma atualização legislativa, se avalia cada caso. Então, me perdoe, então o que a comunidade do Valterace precisa fazer? Pressionar os parlamentares federais, é isso? Existem várias situações no Valterace. Nós temos as pessoas que são assentadas regulares. Para essas famílias, na política normal da reforma agrária, nós estamos batalhando muito para que a gente consiga trabalhar a questão da água, que nós temos uma situação lá para resolver, a questão das casas, né, a questão dos créditos, que ainda falta acessar, que esses últimos anos eles não tiveram acesso. As pessoas que estão na situação não regulares perante o INCRA, aí cada uma tem que analisar o seu processo, cada caso, para ver se enquadra. E aí... o nosso principal interesse, então, por que muitas famílias acabam ocupando áreas áreas de reserva de projeto de assentamento? A partir do momento que o INCRA parou de criar projeto de assentamento e existe uma demanda por terra, as pessoas acabam pressionando. Então, eu quero dizer para o Flávio que nós vamos trabalhar muito, Flávio, para a gente voltar a criar projeto de assentamento, para que não só você, mas que várias outras famílias que estão na situação de vulnerabilidade possam ter acesso à terra, por meio do acesso legal, da legislação. E é aí que a gente acredita que a gente vai conseguir criar novos projetos de assentamentos, atender essas demandas, e queremos avançar na regularização dos projetos de assentamento também, né? Então temos esse marco temporal, que é um impeditivo para fins de regularização. Havendo a atualização da legislação, naturalmente a gente vai avançar com esse processo de regularização, não só no Valterace, mas em todos os projetos de assentamento do estado do Acre. Ô Flávio, então, meu caro, vamos ter calma, vai dar certo. Agora precisa mobilização, né? Cabe o pessoal do Valterace dar uma discutida, uma organizada, talvez uma comissão ir até o INCRA para dar uma nivelada de informação, ver como é que vocês podem resolver essa situação. Pelo que eu estou percebendo aqui do que o Márcio está falando, o Valterace está precisando resolver muitos problemas. Então, vamos com calma, vai dar certo. A ideia, se existe um momento para que as coisas deem certo, é agora. O Márcio Alessio, uma das melhores escolhas para superintendente do INCRA. Aqui é a tua claque aqui, ó. Muito competente e transparente. O Severo de Moraes que está falando isso de você. Obrigado, Severo. O Márcio, eu queria aproveitar, falei da tua claque. Tem outra aqui, pergunta, Rosinha do Benfica. Pergunta para o superintendente por que o INCRA, depois que o projeto de assentamento se consolida, mais ainda lá tem produtores rurais, o INCRA não dá mais apoio.
por que essa discriminação? Isso acontece no Benfica, a Rosinha, lá do Seringal Benfica. Depois que o projeto de assentamento ele é consolidado, automaticamente a gente tem um leque de ações de políticas públicas para serem disponibilizadas, desde a criação do projeto de assentamento, acesso à casa, a crédito, à infraestrutura. Então, a partir do momento que ele se consolida, a responsabilidade maior passa, logicamente, né, dos governos municipais e estaduais, porque as nossas ações elas são finalizadas. Isso não significa que uma pessoa que foi regularizada recentemente ou que ainda não acessou todas as políticas públicas não possa demandar perante o INCRA. É que a reforma agrária a gente trata no começo, no meio e um programa, né, que tem a parte final de liberação das cláusulas. A partir daí se transforma em áreas particulares, a partir da titulação, liberação das cláusulas e assim por diante. É um processo. Então a gente prioriza, ao longo desses últimos anos, a maior priorização ela foi com foco na titulação. A titulação é uma etapa importante, final do processo, mas que outras ações desses últimos anos não foram executadas. E para a família poder se desenvolver, ela precisa de ter acesso à infraestrutura, a crédito, assistência técnica, e isso o INCRA também não consegue fazer sozinho. Por isso, então, que nós estamos cada vez mais fazendo diálogo com todas as prefeituras, com o governo do estado, com as diversas instituições do governo federal recentemente, a CONAB, a SPU, o Ministério da Agricultura, enfim, todas as instituições. Abrimos um diálogo muito forte com a Universidade Federal do Acre, com o Instituto Federal do Acre, para fazer uma parceria no sentido de acessar políticas públicas, fomentar o desenvolvimento, né, nos projetos de assentamento, porque as famílias, a partir da reforma agrária, elas têm acesso à terra, mas elas precisam de muito mais ações para que elas tenham condições de fato para se desenvolver, para que elas possam prosperar, para que seja um local saudável, de produção, de sobrevivência, de renda, e isso a gente está buscando fazer, essas articulações, essas ligações com os demais entes. Inclusive, destaco, a gente tem feito, se a gente for falar em números, particularmente gosto muito de números também, só em assentamentos nós temos 33 mil famílias. Se a gente considerar em média 4, 5 pessoas por cada família, que é a média da população, a gente tem aí facilmente 150, 200 mil pessoas nos nossos, só em assentamentos. Isso representa 25% em média da população do estado do Acre, que demandam ações de diversas naturezas, e nós, como INCRA, temos as nossas ações específicas, mas temos outras que nós temos que realizar em sintonia. E nós temos, inclusive, aberto um diálogo com todos os parlamentares para que tenham ciência, conhecimento, as demandas da comunidade. Olha, Márcio, eu desconfio que boa parte dos nossos parlamentares, se tem a dimensão do INCRA, da importância do INCRA no Acre, se eles têm, eles são omissos, então, porque o INCRA parece que não está na agenda dos parlamentares. Então, porque quase um quarto da população do Acre, sob responsabilidade ali institucional do INCRA, o INCRA não deveria estar da forma como está. Esse é o raciocínio. Vamos para o intervalo? Vamos voltar a falar, tem mais perguntas aqui para o Márcio Alessio, gostando das participações, muito bacana. Continue mandando sua pergunta para cá. Márcio Alessio, superintendente do INCRA, é o entrevistado do Gazeta Entrevista.